pela primeira vez na televisão brasileira, inclusive no Brasil, um lançamento está acontecendo hoje aqui no nosso programa, do livro Deus é Jovem. Eu recebo com muito carinho, faz tempo que eu estava com saudades dele aqui, você também, né? Nosso querido irmão, Padre Joãozinho. Sua bênção, Padre Joãozinho. Estava com saudades de você aqui no Tribuna, hein? Sua mesa está menor agora. Não, é impressão. É impressão. Mas tá bom. Tá bom? Você tá com energia boa, tá? Que tá bom. animado? Eu tô animado. Tá com saúde? A gente tem que ser animado, né, É Padre? Porque eu acho que o Papa tem demonstrado para todos nós que os problemas existem para todos. É verdade. Né? Em todas as comunidades. Tem muita gente que está me assistindo falando, poxa, aqui na comunidade está difícil. Aí tem a crise financeira, tem tudo, né? A evangelização fica menorzinha, né? E aí a gente vai ficando, perdendo um pouco a alegria, a animação. Mas aí a gente tem que se inspirar em exemplos como o Papa Francisco e levar mais adiante. Mais de 80 anos, né? Pois é. Mais de 80, um pulmão só. E que vigor que ele tem, não? Vigor e ternura. Ternura, né? Essa síntese. Mas que maravilha. Então, você viu aqui? Pois é. Deixa eu mostrar, então. Esse é a edição número 1, é isso? Esse é o livro número 1. Uhum. Só saiu da editora para vir aqui na Rede Vida hoje. Não há outro. Não tem outro. Porque você sabe que esse livro é o segundo livro do Papa. O primeiro foi O Nome de Deus é Misericórdia e o segundo é Deus é Jovem. Certo. É um livro oficial, um livro intencionalmente autoral. Deixa eu mostrar aqui atrás, ó. E é um lançamento internacional, né? Muitos países receberam o direito de tradução, inclusive o Brasil, pela Planeta. Eu tive a graça de fazer essa tradução agora em janeiro, fevereiro, e está aí. Mas o Vaticano colocou o livro sob embargo, ou seja, só pode ser vendido, ser divulgado, distribuído a partir do dia 20 de março. Então, praticamente, nós estamos fazendo aqui um pré-lançamento. Pré-lançamento. Um lançamento indiscreto, né? Incrível. Você sabe que o livro saiu da gráfica hoje. Ah, é? Então, hoje. Essa é a edição primeira, é o primeiro livro que saiu. Saíram 4 livros. 3 foram para Roma. Certo. Hoje, para o Papa aprovar. E um está aqui no Brasil, esse aqui. Esse é o 4º livro. Que privilégio, hein? Olha só que maravilha. Vai ser uma honra a gente conversar sobre esse tema, principalmente, né? Deus é jovem. Deus é jovem, Padre Joãozinho? Então, você sabe que esse livro aí foi uma... assim, o Papa tem uma grande tese que, para superar a sociedade do descarte, é preciso juntar as duas pontas descartadas. O jovem e o que ele chama de velho, são os idosos, os anciãos, mas ele diz, vamos chamar mesmo sem eufemismos, de velho, nós somos velhos. Isso não é feio. Ele já começa dizendo, eu sou velho, né? E tenho orgulho porque isso me dá experiência. E o primeiro capítulo, a primeira parte é isso mesmo, jovens profetas e velhos sonhadores. E o diálogo que se estabelece no livro é entre um velho e um jovem, ou seja, o Thomas Leontini é um jovem de 35 anos que escreveu em 2016 um livro com Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um filósofo polonês que escreveu 40, 50 livros sobre como entender o jovem moderno, pós-moderno, jovem contemporâneo, que ele chama de modernidade líquida. Aquele que corre pelo vão dos dedos. Acho que os pais que estão assistindo estão entendendo. É o meu filho. É o meu sobrinho, é o meu aluno. Os valores correm pelo vão dos dedos. A nossa juventude hoje é líquida. Bom, o Zygmunt Bauman e o Thomas Leontini escreveram um livro em 2016 chamado Nati Liquidi, Nascidos Líquidos. São os jovens que nasceram a partir de 1985. É uma convenção, porque o Thomas Leontini nasceu em 85. O livro foi publicado na Itália e se tornou um cult. O Thomas Leontini é italiano. Logo foi traduzido em 20 idiomas. E o Zygmunt Bauman morreu no dia 9 de janeiro do ano passado. Certo. O Thomas, sabendo que o Papa era um admirador do Leontini, foi levar o livro para o Papa, né, esse Nati Liquidi. O Papa olhou o livro, já pensou no sínodo da juventude que vai acontecer em outubro, né, os bispos do mundo inteiro reunidos em Roma para tentar entender a cabeça do jovem, para saber como que a igreja pode falar com o jovem, como que os pais podem falar com o jovem, como que os professores podem falar com o jovem.
como que os governantes podem falar com o jovem. O Papa olhou para o livro, conhecendo o pensamento do Bauman, sabendo que ele tinha morrido. O Papa olhou para o Thomas e disse: depois que eu ler o livro, você não quer me entrevistar? Sobre o livro? Olha só. Mas que humildade, né? Primeiro, Incrível isso. vai ler o livro. Segundo, dizer, você pode fazer uma prova comigo? Tipo, você é o autor, eu sou o Papa. Você pode fazer uma prova comigo? O sujeito disse: o senhor me daria uma entrevista? O Papa disse: não uma, 5. Poxa. E marcou com ele 5 encontros em 2017. Isso foi ali por agosto. Quando chegou mais ou menos em outubro, já tinha 5 entrevistas. Quando chegou na quinta, o Leontini conta isso na introdução, o Papa disse: não, porque Deus é aquele que faz sempre tudo novo, ele se renova, ele tem uma energia vital, uma força de renovação, é aquele que faz novas todas as coisas, Deus é jovem. Aí ele disse, ele respirou fundo e disse: quando o Papa disse Deus é jovem, ele pensou: a história passou na minha frente. Olha né? só. E aí ele teve a ideia do título, né, que não é dele, mas é do Papa, e ele apresentou para o Vaticano o resultado da entrevista dele com o Papa e foi aprovado, então, o lançamento mundial. Aliás, eu queria até chamar a atenção, mostra aqui só para mim, tem inclusive é relevo isso aqui, né? É um selo muito bonito, da secretaria, né? Lindo, da secretaria do Papa, não é isso? Da sua santidade, não é isso? Então, é chancelado, quer dizer, ele assinou embaixo essa publicação. Isso que é a coisa mais linda. Nós vamos continuar. Bonito esse negócio que é chancelado. Não é? Chancelado, olha só. Lindo demais. Olha aqui, mostra de novo aqui, ó. Olha que bonito. Ele é alto relevo aqui, ó. Você é o primeiro que está aí, pegando né? isso daí. Eu sou o primeiro, é? Que quer dizer, o segundo, eu fui o primeiro. Ah, você foi o primeiro, né? Então, é isso que eu ia falar. Eu não estava lá na editora, né? Bom, eu vou continuar esse papo. Me espera aqui, Padrãozinho, que eu tenho muitas perguntas. Que bonito, hein, o violão aqui do Violão, Zezo. coisa linda, né? O Zezo Ribeiro. Muito Gostou? bonito. Eu toco violão desde os 8 anos de idade. Bom, o senhor é referência. O senhor e o Padre Zezinho são referências da música católica aqui no Brasil. A gente não tem nem como conversar com isso, que são sumidades aqui, né? Sobre música católica no nosso Brasil. Ô padre, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da ideia do tema tratado no livro, que são vários temas que foram elaborados. Você poderia mais ou menos passar para a gente um pouquinho, ou uma ideia de alguns temas que nós temos nesse livro? Então, o Papa não fala muito sobre coisas de dentro da igreja. Certo. Por exemplo, da liturgia, da espiritualidade e tal. Ele fala muito, não tanto da prece, mas da praça. Ele fala de oração. Ele cita a Bíblia. Mas ele fala sobre, por exemplo, sobre temas como suicídio, droga, extremamente atuais, cirurgia né? plástica, Certo. mascote, ter um cachorro ou não ter um cachorro, sabe? São coisas que você vai lendo assim, você vai dizendo, mas esse homem, ele mora no meu bairro, ele conhece o meu filho e ele ajuda o pai e a mãe que não sabe mais o que fazer com aquele filho, que simplesmente adolescente, que muda de ideia de uma hora para outra. Ele fala, por exemplo, que tem que tratar o jovem no impacto. Não adianta tratar o jovem de maneira molinha, o jovem precisa de ideias fortes. E aí ele fala, por exemplo, da modernidade líquida e das ideias sólidas, dos valores sólidos, né? Então o Papa tem mais de 80 anos, Fábio, mas ele é jovem, né? E ele acredita que quando um idoso e um jovem se unem, a sociedade do descarte pode ser superada. Olha que lindo. Essa que é a grande ideia dele. E a ideia é um jovem e um velho conversando. Tem gente que diz assim, esse livro é para jovem? Não, esse livro é sobre jovem. Sobre jovem. Esse livro é para pai, para mãe, para tio, para educador, para professor, né? É engraçado que depois que eu terminei a tradução, o pessoal fala assim, o assunto, como eu falei, suicídio, tem aí, né? Parece que sobre quase tudo, consumismo, tem aí. Modernidade, tem aí. Pós-modernidade, tem aí. Então, realmente, você já percebeu que eu estou meio encantado. Eu não sou o pai, não. Mas o pai é o Papa, é o filho é dele. Mas eu sou o tutor, vamos dizer assim. O babá, né? A babá. Pois é. Agora, o padre, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, rapidamente, sobre o tema que mais te chamou a atenção
E como é que você viu essa abordagem desse tema que te chamou a atenção? Olha, tem muitos temas interessantes aqui, mas um deles que me chamou realmente a atenção é sobre, por exemplo, sobre suicídio. Né? Que o Papa diz, olha, antigamente a igreja até achava que quem se suicidava não tinha salvação. Né? Aí ele começa a entrar na cabeça de quem se suicida. Né? E ele entra em temas como a depressão. Né? Como tratar a depressão. E a depressão juvenil, que é um problema. Depressão infantil, ele entra aqui. Outra coisa que ele entra muito, que me chamou a atenção, eu sou educador. Hoje eu dei aula em Taubaté, na Faculdade Uniana. E ele fala sobre a educação. Como educar um jovem, uma criança. E uma coisa que perguntam para ele ali é o seguinte: o que um educador jamais deve dizer para um educando, para um aluno? O que um pai jamais deve dizer para uma criança, para um jovem? E aí, quer dizer, o Thomas Leontini pergunta, né? O que um educador jamais deve dizer? Aí ele diz, olha, nunca diga o seguinte, estuda mais, prepare-se melhor e depois vamos conversar sobre isso. Olha só. Tem que dar a resposta na hora. E ele dá a resposta. Agora, um momento realmente tocante é quando ele conta que ele era um caso perdido. Ele tinha uma angústia muito grande, porque quando ele chegou na juventude, ele teve que tirar um pulmão. Por quê? Porque estava com 5 tumores. Né? E aí o Thomas disse, mas como foi isso? Ele disse que ele soube, abraçou a mãe dele, chorando, e perguntou, mãe, eu vou morrer? E aí a mãe dele não tinha o que dizer, porque realmente era de morte, ele ia morrer. Né? E aí ele diz assim, pois é, meu caro, parece que eu não morri, que eu estou aqui. E fui muito além do que imaginavam. Ele disse, e tem alguma frustração? Ele disse, tenho, não me deixaram ir para a Índia, nem para a China, porque disseram assim, ele é um caso perdido, ele não tem mais jeito, ele não vai longe. Aí ele termina dizendo, pelo jeito a gente não deve dar muita atenção para quem não quer o nosso bem. É um livro incrível, nu incrível. E cru. Incrível. Ele conta um pecado aqui. Bom, daqui a pouquinho tem muita gente perguntando sobre o lançamento, já nós vamos falar, né? Vou mandar aqui um abraço para a Luísa, de Brasília, Distrito Federal. Vai ter um lançamento em Brasília, hein? Vai ter um lançamento em Brasília. 25 de março. 25 de março já está marcado, né? Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 8 da manhã. Então, ó, já anota aí, Luísa, que é então dia 25 de março. Na verdade, o primeiro lançamento mesmo vai ser lá. Tá. Então, dia 25 de março, às 8 da manhã. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Sagrado lá dos Coração Mercedários. Ok. Então, daqui a pouquinho nós vamos passar mais informações sobre a questão do lançamento e tudo mais. Me espera um pouquinho que eu vou dar um recado. Ô, padre, eu queria falar um pouquinho, então, sobre a questão do lançamento. Então, vai ser em Brasília o lançamento oficial. Aqui em São Paulo... Em São Paulo nós temos várias possibilidades, né? Inclusive tem aí passando o meu e-mail. Certo. Por onde eu estiver passando. O pessoal até agora não sabia do livro, né? O livro vai sair já com quase 100 mil cópias vendidas. Poxa vida! Sabe que o nome de Deus é Misericórdia, que foi o primeiro, vendeu 200 mil cópias só no Brasil. Nossa! Né? E esse, realmente, eu estou encantado com o livro, eu acho que ele vai passar disso. Então, por onde eu estiver passando, se eu puder, né, eu vou, agora mesmo vai ter em São José dos Campos, já tem marcado Goiânia, Recife, Campina Grande, Aracaju, né? Então, quem estiver assistindo, será que ele está passando por aqui? Manda um e-mail para mim. Tá. Às vezes acontece que eu estou passando perto da cidade, Santa Catarina, Semana Santa eu vou estar em Brusque, né? Por que não em Itajaí? Por que não em Florianópolis, né? Então, eu quero mesmo realmente, nesse primeiro semestre, prestar um serviço. Eu não vou lançar livro meu. Eu tenho até um livro pronto, mas eu resolvi não lançar, né? Para me tornar uma espécie de porta-voz desse livro do Papa. Estamos no ano do Sínodo, Sínodo da Juventude, que vai ser em outubro. Então, esse livro se insere nesse contexto de preparar o nosso coração para trabalhar com os jovens. O que é muito bacana, né? Aliás, quando o Papa veio no Brasil, a juventude foi ao encontro do Papa, eu achei isso tão bonito. É verdade, né? Porque ele é carismático, né? Ele é carismático. Interessante, em 2013 ele não era conhecido.
Pois é. Não era conhecido. Ninguém nem pensava, Sabia né? quem era o Papa Francisco? Pois é, eu me lembro que assistindo as transmissões, o pessoal falava assim, ué, mas foi o Bergoglio mesmo, né? Ninguém pensava quem no conhecia Papa, o Bergoglio, né? não é? Ninguém imaginava o Papa latino-americano, né? É uma coisa impressionante. Bom, então, deixa eu mostrar mais uma vez para vocês aqui, olha, Deus é jovem, que é para você, aonde que eu mostro? Para quem eu mostro? Ali, Chicão. Tá Então, bonito, hein, tá Fábio? lindo, 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 lindo. É um grande presente. Com certeza, ó. Tá aqui um presente que você pode se dar ou dar para quem você ama, porque com certeza tem que ter aí na sua biblioteca. Fake Editora news. Planeta. Dizendo o tema. Fake news. Fake web, news. aplicativo. Tudo isso o Papa fala aqui. Tá aqui. Deus é jovem, Papa Francisco, é a tradução do padre Joãozinho. E quando você fizer o seu livro, vem lançar aqui, vai. Tá marcado já. Já? Tá marcado. Olha, gravou aí? Tá gravado, né? Tá marcado já. Já tá Precisando, marcado. você me manda Por favor. mensagem. Porque com certeza nós vamos lançar quente é pé quente. Você vai ver, Fábio, vai vender tudo aqui. Eu vou insistir. O livro é bom. Quando eu fiz a tradução, no começo eu fiquei meio assim, puxa, mas será, né? Disse, devolve o livro, que Eu ele vou é único. devolver, esse não é meu, não. Pensei assim, será? Né? Deus é jovem. Será que é um livro para jovens? Eu fui traduzindo, eu virei noites. Porque eu recebi em janeiro isso aqui. Sim. O Vaticano distribuiu em dezembro. Em janeiro, dia 6 de janeiro, eu ganhei o livro em italiano na minha mão. Fiquei 20, 30 dias passando noites. Eu estava viajando, pregando, fazendo show, celebrando missa, preparando aula, organizando encontro internacional. Mas quando eu entrei no coração do livro, que eu vi a pérola preciosa, que era isso daqui, depois que a pessoa chegar e tiver o livro na mão, ela vai entender o que eu estou falando. Ele fala sobre política, quer ver? O que um político, o que o senhor aconselha aos governantes? Nunca confie apenas nos intermediários. Opa, vai direto com o só. povo e converse com a faxineira. Ele conta um pecado dele aqui. Posso contar? O pecado do Papa? Pode. Ele diz o seguinte, porque o Leontino diz, mas Papa Francisco, o senhor fala tanto que jovem e velho, se unirem, eles superam a civilização do descarte por meio da revolução da ternura. Me dá um exemplo de quando é que isso aconteceu. Ele falou, na minha vida. Ele falou, a minha mãe tinha uma faxineira que era viúva, era da Sicília e veio para a Argentina. E ela que me ensinou a ver a guerra. Eu via a guerra pelo olho dela. E aí? Aí eu fiquei padre e virei adulto. Ele falou, ser adulto é um problema, porque a gente fica adulterado. E aí, um dia eu era era diretor de um colégio na Argentina, padre, né? Ela bateu na porta e perguntaram, o senhor pode atender uma senhora que trabalhou com a sua mãe? Ele estava cercado de gente e tinha que fazer um monte de coisa. Ele disse, fala que eu não estou. Você acredita? Quando ela foi embora, ele se deu conta do que ele tinha feito. Ele disse, meu Deus, que pecado. Eu descartei uma pessoa. Olha só. E ele começou a chorar compulsivamente. Ele conta no livro. Ele chorava compulsivamente. Aí não achou mais a mulher. Aí passaram-se 10, 15 anos e ele ficou bispo. Um dia um padre chegou para ele e disse, Dom Bergoglio, eu estava num táxi e o taxista disse, a minha mãe conhece o arcebispo. O senhor pode dar o número do meu telefone para ele? Ele falou, mas quem é a sua mãe? Ela foi faxineira na casa da mãe dele. Aí o padre chegou com isso e quando ele disse, o quê? Você achou essa mulher? Ele ligou na hora e foi lá na casa dela e se encontrou com ela até ela completar 90 e tantos anos, 96 anos me parece, e ela morreu nos braços dele. Que coisa e ele disse, linda. eu nunca cansei de agradecer a Deus por ele ter me ajudado a superar o maior pecado da minha vida, de descartar uma pessoa. Olha, isso revela uma personalidade. Isso é demais. Com certeza. Corrupção. Ele fala sobre corrupção. As 15 doenças, né, morais da humanidade, ele fala aqui. Vamos abrir um assim. O senhor tem medo de não ser amado? Olha só. Né? Qual é o seu maior medo? Ou seja, você tem que ter esse livro aqui. Padre, obrigado pela sua presença. Acabou o nosso tempo aqui, mas com certeza eu quero convidá-lo de novo a estar conosco, porque é muito gostoso conversar contigo, viu? Seguinte, posso fazer um comercial?
Pode? Todo mundo recebe o mini sermão? Você recebe o mini sermão? Recebo. O pessoal não sei se sabe que o mini sermão é 1 minuto Isso. que pode mudar a sua vida logo de manhã. A pessoa pode receber no Facebook, estava ali, Sim. mas também no nosso aplicativo. Você já Tem um sabia? aplicativo agora? É, olha aqui, ó. Tá. Paróquia Virtual. Paróquia Virtual. A pessoa Procura baixa- Paróquia Virtual. Só isso. Paróquia Virtual, todo dia ele pode inclusive pedir missa. Tá. Aqui. Pedir Ah, oração, missa e entrar na paróquia dele. Deixa eu mostrar, pera lá. Aqui. Entrou? Paróquia Virtual. É esse loginho aqui, né? Exatamente. Ó, aí, ó. já tá Já entrando. está entrando. Tá aqui, Entrou ó, aí, ó. Paróquia Virtual. Entrou o mini sermão aí. Tá bom? Procura aí, Paróquia Virtual no seu telefone celular. Então, Certo? encontrava novas maneiras de chegar até o povo, Com né? certeza. A igreja de portas abertas. Padre, muito obrigado pela sua presença. Simpatia. É sempre- Deus te abençoe, viu? Aliás, já que estamos falando em bênção, rapidamente, o Tiago vai me esganar. 30 segundinhos, uma bênção para quem está nos assistindo. 30 segundos é uma eternidade na TV. Senhor, eu te peço que agora, por meio deste gesto, destas mãos que foram consagradas para isso, quem está nos ouvindo aí, na sua casa, naquele lugar, seja abençoado, receba a força do bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Deus abençoe. querido, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, viu? Amém.